Meus caros, vivam! Bom dia Doxa. Está um bocadito irrequieta, não sei se tem alguma coisa a ver com este orçamento, ou melhor, ainda não é o orçamento, esse com certeza ainda dará muitas voltas até ser aprovado ou não, e no final deste vídeo é que vos vou dizer qual é que é a minha previsão sobre se o orçamento será ou não aprovado. Mas antes tenho que vos explicar como é que cheguei a essa conclusão, à conclusão que vos vou dizer a seguir. A Rocha está assim um bocadinho parada, mas enfim, ela ouviu ontem nos 3 canais SIC, RTP e TVI. Como sabem, TVI quer dizer Travar Aventura é Impossível e SIC quer dizer Sociedade Irmãos Costa. RTP também inventei uma sigla aqui há uns tempos, mas de momento não me ocorre, tenho que procurar, daqui a nada já vos vou dizer qual é. Ora, o que é que se passa então? O que é que os 3 telejornais ontem fizeram na abertura? As 3 principais emissões da noite atacaram ali com força o mainstream, a população que só vê televisão, ou novelas, ou futebol, ou então as notícias da noite. Ontem os 3 telejornais abriram com esta, como direi, espécie de negociação, se assim podemos dizer, ocorrida entre Pedro Nuno Maserati e Luís Montenegro. E as 3 televisões, então, tiraram conclusões diversas. E a minha é diferente das 3. Vamos começar por ver o que é que aconteceu aqui com esta televisão. Como veem, eles estão bastante amigos, posição amigável. Isto foi no princípio da reunião, quando eles entraram por volta das 3 horas para o Palácio de Belém, que é por trás da Assembleia da República, para negociarem, para apresentarem as propostas, tanto o governo como a oposição, se é que aqui há alguma oposição, como veremos mais à frente, se calhar não há grande oposição, mas eles lá se reuniram ontem e toda a gente esperava, todos os jornalecos, comentecos, opinecos, esperavam uma conclusão. Iria ser ou não aprovado o orçamento? Chegariam ou não a acordo os 2 políticos principais, 2 de 3? Chegariam ou não a acordo? E no fundo o que toda a gente quer saber é: iremos para eleições novamente ou não? Bom, e isto foi o que eles disseram. O Partido Socialista não viabilizará nenhum orçamento que inclua as alterações ao IRS e as alterações ao IRC que o Governo apresentou. Mas para que fique claro, nem as medidas que deram entrada na Assembleia da República, nem nenhuma modulação dessas medidas. Nenhuma modulação destas medidas quer dizer rigorosamente nada. Modular, alterar a forma aqui ou ali. Foi isso que ele quis dizer, não é a mesma coisa que moderar, é fazer um outro modelo sobre aquilo que está. E tentem seguir o meu raciocínio, se Pedro Nuno Maserati não aceita as medidas que o governo propôs e que, enfim, não passaram no Parlamento, e não aceita a modulação dessas medidas, quer dizer que não aceita nada daquilo. Quer dizer que, a priori, temos aqui um impasse. Como é que nós vamos ultrapassar este impasse? Só se Montenegro recuar nessas medidas não moduláveis. Vamos lá ver o que é que Montenegro respondeu a este repto, a esta afirmação perentória de Pedro Nuno Maserati. Em democracia, quem governa é o governo. Em democracia, há uma contradição quando quem quer governar é a oposição. Pois é, agora há aqui o imbróglio, meus caros. É que não é também claro que Montenegro consiga aprovar todas as suas medidas, uma vez que não tem sequer maioria parlamentar. Esqueceu-se de dizer isto. Isto é tão básico, toda a gente está farto de falar nisto. Parece que estou a dizer algo de novo, não estou, até agora. A única coisa que vou dizer de novo é no fim. Mas é preciso os pressupostos. Como é que lá chego? Se Montenegro está irredutível naqueles 2 assuntos, está irredutível nos assuntos todos, mas estamos a falar destes 2, porque ele diz que quem governa é o governo. É preciso também perceber que o governo não tem maioria absoluta e, para além disso, não só não tem maioria absoluta, como pouco mais votos teve do que o PS. E se não fosse o CDS, com certeza que não tinha sequer ganho as eleições. Tinha ganhado, é assim que se diz.
Realmente o CDS contribuiu, talvez com pouco, mas esse pouco foi o suficiente para que o PSD tenha chegado ao governo. Se não fosse o CDS, aqueles poucos votos, provavelmente, muito provavelmente, não teria lá chegado. Também não sabemos quantos votos é que ele recebeu, a verdade é esta. Não? Na técnica, informalmente, não recebeu nenhum, porque não concorreu sozinho. Meteu lá 2 deputados, mas isso foi fruto de uma negociação com o PSD. Portanto, o CDS não se apresentou a eleições, portanto nunca saberemos quanto é que vale. Mas em termos de deputados, fruto das negociações internas, vale 2, como sabemos, são os que lá estão. Agora, se Montenegro diz que quem governa é o governo, não é a oposição, e tem razão até certo ponto, também não se pode esquecer que ele não tem maioria absoluta. E nós vivemos numa democracia parlamentar. Aliás, quem inventou isto foi António Costa com a sua geringonça, há 8 anos atrás, 9. Informalmente, aliou-se ao Bloco de Esquerda, e àquela coisa de esquerda, e ao PCP, e não sei o quê, e, perdendo as eleições, perdeu-as, porque quem as ganhou foi o Passos Coelho, ele acabou por governar, o Costa. Isto é uma subversão total da democracia, embora em termos legais não seja, porque ganha, afinal de contas, aquele partido, ou coligação, ou aquela geringonça, fruto de negociatas internas, Paulo Portas é que se lembrou deste nome, ganha a geringonça que conseguir passar na Assembleia da República. Como sabem, tem 230 deputados, basta que tenha 115 mais 1, 116, e passa. Se não tiver, arrisca-se a não passar, porque do outro lado podem ter mais. Então, Montenegro nunca se poderia esquecer disto, mas ele faz de contas que se esquece. Ele esquecer-se não esquece, mas faz de propósito e diz assim, isto é um braço de ferro, quem governa é o governo, não é a oposição. Pois, mas para isso era preciso que o governo tivesse maioria absoluta, e não tem, longe disso. Então o que é que vai acontecer a seguir? Vamos lá ver. Nós não abdicaremos daquilo que é a nossa política económica. Eu acredito que se nós retirarmos menos carga fiscal ao esforço e ao resultado do trabalho da nossa população que está na vida ativa, e em particular destes que estão a fugir de nós, eu acredito que se nós fizermos isto, nós podemos ter uma economia mais competitiva. Menos carga fiscal queria dizer mais carga fiscal. Mas não é isto que interessa. Ele tenta justificar porque é que não abdica dos seus princípios apenas. Ele tenta justificar dizendo, como já disse antes, quem governa é ele, e não abdica da sua política económica. Bom, meus caros, até aqui nós temos um problema então. Temos um problema que é, se um não cede e o outro também não cede, o que é que vai acontecer? Mas ainda há mais algum conteúdo para analisar. Se nós conseguirmos que estas propostas sejam aceites, o Partido Socialista estará disponível para viabilizar o Orçamento de Estado. Em nenhum momento nós achamos ou quisemos chegar a meio caminho na elaboração do orçamento. Nunca foi essa a nossa pretensão. Nós não queremos ter 50% do orçamento, mesmo que tenhamos, apesar de tudo, uma representação parlamentar próxima da do Governo. O orçamento será 99% da responsabilidade do Governo. E a proposta que me foi endereçada e entregue pelo Partido Socialista é, efetivamente, uma proposta radical e inflexível. Porque quer fazer substituir o programa do Governo pelo programa do Partido Socialista. E aqui chegados, como costumam dizer os comentecos, aqui chegados, falta-nos ouvir a peça fundamental. E a peça fundamental é André Ventura. O que é que ele disse? Tudo faremos para evitar uma nova crise política. Tudo faremos para evitar que o país seja precipitado para novas eleições no início do próximo ano ou no final deste ano. Repito, tudo faremos. Tudo, menos perder a nossa identidade, menos perder a identidade que o partido tem e as bandeiras que os eleitores nos atribuíram. Bom, ou seja, meus caros, aqui só há uma conclusão a tirar e penso que todos nós chegaremos à mesma. E a conclusão é esta: se Pedro Nuno Maserati não abdica daquelas duas condições que são duas bandeiras, que nem sequer é isso que é muito importante. Estamos a falar talvez de 1.000 milhões de euros para o IRS jovem, estamos a falar talvez outro tanto, pouco mais,
para a baixa do IRC. Quer dizer, não me parece que isso seja nem sequer 1% do orçamento. O Orçamento de Estado, como sabem, o nosso PIB no final chega aos 230 e poucos mil milhões de euros, estamos a falar de 2 mil milhões, no máximo 3 mil milhões. Bom, isto é pouco mais do que 1%, 1,5%, não justifica de maneira nenhuma que houvesse uma reprovação do orçamento por causa disto, mas lá está. É política, não é economia, não é economia significante. E olha, e nem sequer é ideologia, porque aqui não há ideologia nenhuma. Aqui há apenas isto. Estas medidas são más, nós não queremos nada disto. É um fim-capé. Não há nenhuma razão plausível por trás disto. Pedro Nuno Maserati não tem nenhuma razão para, com base nisto, votar contra o orçamento. É claro que ele também está a falar para uma população distraída, ele sabe para quem fala, a população não faz muitas contas, e os comentecos, que ainda são quase todos do Partido Socialista, também não as querem fazer, ou não sabem, porque eles também fugiram da matemática como o diabo da cruz, quando andaram a estudar lá aquelas tretas das licenciaturas das madraças do PS. A verdade é que ninguém fala nisto. Ora, estas medidas, sendo ridículas, sendo desprezáveis, ao fim e ao cabo, em termos do PIB final do país, de um orçamento, não justificariam nunca uma linha vermelha traçada por Montenegro. Quer isto dizer que Montenegro não é isto o que o preocupa mais, mas é claro que ele tem que dizer alguma coisa para justificar. Para justificar o quê? E aqui a primeira novidade, para justificar o chumbo do orçamento. Pedro Nuno Maserati vai andar aqui em curvas e contracurvas a dizer coisas e coisinhas e a tentar confundir, mas o que ele vai fazer no final é chumbar o orçamento. Bem, com base numa treta qualquer, isso nem interessa. Não interessa nada a politiquice do M&M's, do Marcos Mendes e dos outros comentecos que vão às televisões de esquerda, extrema esquerda, eu não sei, isso não interessa nada. A mim o que me interessa saber é se vamos ter ou não eleições antecipadas. E para já, o primeiro passo é este. O orçamento não vai passar. Apesar de tudo quanto nos dizem nas televisões. Mas eu até já tinha dito isto em vídeos anteriores, por outras razões até, e nem sequer por esta. É que Pedro Nuno nunca podia deixar passar este orçamento, porque aí também tinha que deixar passar o próximo. Não vai haver eleições no próximo ano por causa dos prazos do Presidente da República, não encaixam. Portanto, quem fizer passar este orçamento automaticamente vai ter que fazer passar o próximo, do ano que vem. Portanto, são 2 anos em um. Isto é muito importante e pouca gente fala nisto. Mas mais do que isto, Pedro Nuno não pode estar 2 anos, e nem sequer um, neste caso até seriam 2, não pode estar 2 anos numa oposição sem fazer nada. Ele tem os grandes negócios do lítio e do hidrogênio à espera, que estão parados há 2 anos já. São negócios de 5 mil milhões de euros, pelo menos. Embora agora o lítio esteja a descer um pouco nas bolsas internacionais, mas ainda é um grande negócio. E depois vem o hidrogênio, que pode ser o futuro da energia, pelo menos nos automóveis para já, e pode ser também um grande bluff, não se sabe, mas para já muita gente está a apostar nisto. Há grandes empresas que querem apostar nisto, não sabemos quais são, e as luvas são 10%, como sabemos. Eu não estou a dizer quem é que as vai receber, estou a dizer que há comissões para serem pagas com este negócio, como foi o negócio dos submarinos. 5% do negócio dos submarinos de 1.000 milhões, cada um são 50 milhões, e 5% de 5 mil milhões, façam lá as contas, são 250 milhões, mas neste caso até seriam 10, portanto seriam qualquer coisa como 500 milhões por ano, o que pode valer o negócio do hidrogênio, 500 milhões por ano. Alguém vai ter que o resolver, que o receber, aliás. Eu estou a lembrar-me da indústria do fogo posto. É preciso que haja fogo posto para que toda a gente trabalhe e toda a gente receba no final do ano. Por isso é que os fogos não acabam. Nem interessa a ninguém que acabem. O negócio do lítio e do hidrogênio estão parados há tempo demais. Qualquer dia as pessoas desinteressam-se, qualquer dia Portugal fica para trás, qualquer dia percebe-se que aquilo que afinal não dá nada, ou que vão investir em Espanha, ou no outro lado qualquer, e desinteressam-se disto e deixam alguns daqui de receber 500 milhões por ano. Ora, isso não pode acontecer. Enquanto estamos nesta dúvida, dá, não dá, temos que apostar nesse negócio. Primeiro porque o dinheiro não é nosso e, portanto, também não será do povo. Serão investimentos de consórcios externos. Mas que virá a pagar comissões a quem cá estiver. Não sei a quem, nem imagino. E por isso é que eu sempre disse, Pedro Nuno teria que votar contra para fazer prova de vida, até politicamente, e para tentar ganhar novamente o governo nas próximas eleições.
Agora temos a certeza que o fará. Claro que inventou esta desculpa esfarrapada para criancinhas de 10 anos, dizendo que estas duas bandeiras são as nossas linhas vermelhas, não podemos de maneira nenhuma ultrapassar. Duas linhas vermelhas que não valem quase nada, que valem 2 ou 3 mil milhões de euros, são peanuts, ou pinners, como diria o treinador. Mas ele tem que arranjar uma desculpa. Eu tenho ouvido aqui os comentecos e os opinecos, ainda não ouvi ninguém dizer isto. Portanto, Pedro Nuno Maserati, no primeiro ponto, ele vai votar contra. Ponto assente. Então, o que é que vem a seguir neste raciocínio lógico que estamos a perseguir desde o início deste vídeo? Se Pedro Nuno vota contra, o PSD só conseguirá aprovar o seu orçamento se o Chega a votar a favor. Tudo o resto é inútil. Não interessa se quer ouvir ou o que vão fazer os outros todos pequenos partidos. Isso não interessa nada, não conta para o Totoloto. 4 mais 4 deputados, mais um, isso não serve para nada. O que chega é o partido Chega, que tem 50 deputados, fazem toda a diferença, no resto não interessa nada. Eu vejo aqui o pior historiador da história, aquele que anda sempre às arrecuas da história, a falar, ele fala, mas ele tem 4 deputados apenas. Eu ouço as manas mortáguas falarem de cátedra, mas só tem 5 deputados. Eu até ouço a Panileita falar com um único deputado, que é ela, o PCP também com 4, com acredita em 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, vai ficar com deputados negativos qualquer dia o Partido Comunista, e tudo isto é inútil, ao fim e ao cabo, porque mesmo que a Iniciativa Liberal votasse ao lado da extrema-esquerda toda, e não seria a primeira vez, ainda ontem aconteceu, num projeto de lei aprovado por toda a extrema-esquerda mais a Iniciativa Liberal, é brutal isto, mas mesmo que isso acontecesse também não era suficiente. Portanto, meus caros, o Chega tem a última palavra. Ou vota a favor do orçamento e ele passa, independentemente do que todos os outros possam fazer, o orçamento passa, ou se abstém, ou vota contra. Mas mesmo que se abstenha, o orçamento não passa pela simples razão de que mesmo que a Iniciativa Liberal votasse a favor, a extrema-esquerda tem mais deputados do que a Iniciativa Liberal, tem 5, mais 4, mais 1, são 14, tem mais deputados do que a Iniciativa Liberal, que só tem 8, portanto, mesmo assim, não chegaria. Quem manda nisto tudo, no entanto, é o Chega. A última palavra é do Chega. Quem vai decidir se há ou não eleições antecipadas, ou, pelo menos, orçamento, é o Chega. Só que o Chega, inteligentemente, já disse há mais de um mês que com este orçamento não contem com o Chega. André Ventura já se antecipou a Pedro Nuno Maserati quase de um mês. E fez muito bem, porque senão iam dizer a seguir os comentecos todos que mais uma vez o Chega se tinha colado ao PS. Não, agora não tem essa narrativa. O Chega já disse há mais de um mês que ou o orçamento é outro e acomoda as medidas do Chega, ou com o orçamento que está neste preciso momento, tchau, não contem com o Chega. Adeus, até à próxima, um abraço e um beijinho. Ora, mas Ventura já o disse antes, há muito tempo. Ninguém o pode acusar de se colar ao PS, nem a ninguém. Quem ainda não tinha dito, e disse ontem apenas alguma coisa, até ontem não tinha dito nada, foi o Pedro Nuno, que ontem apenas disse que votaria realmente contra se aquelas duas medidas ridículas não fossem aprovadas. Portanto, há mais de um mês que Ventura se adiantou inteligentemente a Pedro Nuno Maserati. Portanto, meus caros, a que conclusão chegamos? À seguinte: na minha opinião, atendendo a tudo o que se passou e o que se está a passar, às afirmações de Montenegro, às afirmações de Pedro Nuno Maserati e às afirmações de André Ventura, a minha conclusão é uma só: não vai haver orçamento aprovado de maneira nenhuma. E agora, põe-se a questão: até o que é que vai acontecer? O governo vai governar com duodécimos, apresenta um novo orçamento, pode fazê-lo, pode apresentar um novo orçamento, ou então vamos para eleições, porque não há mais saída nenhuma, quer dizer, só há estas 3 hipóteses. Ou continuar a governar com duodécimos, ainda por cima do Costa, ele diz que não fará, ou apresentará Montenegro um novo orçamento,
duvido que isso aconteça, ou então vamos para eleições antecipadas e eu, desde já, aposto nesta terceira hipótese. Portanto, meus amigos, obrigado. Ao fim de 20 minutos aqui vos deixo o meu prognóstico antes do fim do jogo, que é o seguinte, é que vamos ter eleições antecipadas em janeiro ou em fevereiro. Muito obrigado. Desculpem o tempo que demorei a chegar a esta conclusão, mas quis fundamentar, quis explicar tudo para que ninguém depois diga não sei como é que chegou a essa conclusão. Você saltou para uma conclusão final sem explicar porquê. Penso que expliquei tudo. Muito obrigado e até amanhã.